Olá pessoal, meu nome é Leandro Sierra, coach financeiro, e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre essa notícia que saiu recentemente, que o Brasil perdeu o grau de investimento. E agora, o que vai acontecer com nossos investimentos? O que vai acontecer com o nosso país? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vocês devem ter visto aí que nos diversos noticiários, aí, principalmente a Globo, falando sobre o grau de investimento que o Brasil perdeu e agora a gente foi rebaixado por uma das instituições financeiras que faz essa análise de risco, né? E aqui está a notícia que saiu dia 9 de setembro, onde a Standard Poor's tira o grau de investimento no Brasil e fala o seguinte: a nota do Brasil foi rebaixada de BB- para BB+. E a expectativa negativa da agência é a primeira entre as três principais que atuam no mercado. Então vamos entender um pouquinho melhor o que isso significa, né? O que é o grau de investimento aí, para quem não sabe, né? Vamos explicar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, o grau de investimento nada mais é que a avaliação de risco do país. É para saber se o país é um bom pagador ou um mau pagador das dívidas. E o selo de bom pagador, o que é? Nada mais é que uma base para os investimentos dos investidores estrangeiros. Por exemplo, investidores dos Estados Unidos, da Europa, enfim, de qualquer lugar do mundo, eles avaliam essas notas para saber se o Brasil é um bom pagador de dívidas e com isso eles vêm e injetam dinheiro aqui no país. O Brasil conquistou em 2008 e 2009 esse selo de grau de investimento, onde acabou trazendo muito recurso do exterior para investir aqui no Brasil. Então, foi uma coisa muito boa na época. E quem que faz essas análises para saber se o país é um bom pagador ou um mau pagador? São basicamente três entidades: a Moody's, a Standard Poor's e a Fitch Ratings. E a primeira que rebaixou o Brasil do grau de investimento foi a Standard Poor's. E a queda do grau de investimento, o que isso vai impactar para a gente, na verdade? Aqui eu estou mostrando para vocês como é que é feita essa classificação. Cada uma das agências, a Fitch, a Standard e a Moody's, tem a sua classificação, porém ela é bem semelhante. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que a Fitch, a gente ainda tem a nota BBB, ou seja, a gente ainda está classificado como um país com grau de investimento. A Standard Poor's foi a que rebaixou a gente, então a gente caiu de BB- para BB+, ou seja, já é uma classificação chamada de grau especulativo, que é uma baixa classificação. E a Moody's também, a gente está ali no limiar aí para cair, que está como nota Baa3, também qualificado como grau de investimento. Então, esse é o patamar que a gente está hoje. Entretanto, as três agências elas trabalham muito semelhantes. A primeira avaliação foi a da Standard Poor's e rebaixou o Brasil. Provavelmente nas próximas avaliações da Fitch e da Moody's também seja possível que elas rebaixem a nossa nota e a gente caia nesse grau de especulação, como é chamado. E qual que é a importância dessa nota para a gente? A importância da nota para o país é a seguinte: a principal utilização, como eu falei para vocês, são para investidores estrangeiros. E quanto menor a nota, eles falam que é o maior risco do país dar o calote nessas dívidas. Então, o investidor estrangeiro ele fica muito com o pé atrás e acaba deixando de investir no Brasil. E quando o país perde essa nota do grau de investimento e cai para o grau especulativo, como é chamado, alguns fundos estrangeiros que captam esse dinheiro estrangeiro para investir no Brasil, eles têm como regra retirar esse dinheiro do país. Então, é uma regra criada pelos fundos falando assim: ó, se o país não está dentro do grau de investimento no mínimo, esse dinheiro não pode ficar no país. Então, com isso, vai sair muito dinheiro do país, caso as outras duas agências também venham a rebaixar o Brasil. E qual que é o impacto disso tudo nos nossos investimentos? O que vai mudar na economia? Primeira coisa, o dólar, né? A previsão é que ele suba porque vai estar saindo dinheiro do país e os estrangeiros não vão querer mais investir no país. Segunda coisa é a previsão da alta da taxa de Selic, que é a taxa de juros. Porque o Brasil vai precisar captar mais dinheiro, vai precisar fazer com que a economia ande e com isso a taxa de juros vai aumentar. E uma dica que eu dou para vocês aí é que a gente tem que tomar extremo cuidado com a caderneta de poupança, pois a caderneta de poupança está perdendo dinheiro para a inflação. Então, se você tem dinheiro na poupança, você precisa tirar imediatamente. E a gente precisa fugir do mercado de ações. Caso você não seja um especialista e não entenda direitinho como especular na bolsa, a minha recomendação é que a gente tire o dinheiro da bolsa, porque com essa saída de dinheiro do país, com a economia aí meio estagnada,
as empresas vão deixar de vender e com isso os lucros para os acionistas vão ser menores e com isso a tendência é que as ações caiam. Então, a não ser que você seja um bom especulador de ações, que saiba do que está fazendo, eu recomendo que não seja investido em ações. E aqui está uma notícia que eu falei da poupança, né? Uma notícia de agosto aí, recente, que fala que a poupança tem o menor ganho real dos últimos 12 meses. E quem está com dinheiro na poupança perdeu praticamente 2% para a inflação. Então, tem que tirar o dinheiro da poupança. Se você tem dinheiro na poupança hoje, você precisa tirar imediatamente e começar a investir em outro lugar. E aqui eu vou fazer uma breve comparação. Por exemplo, se você tinha 10 mil reais na poupança, depois de um ano, o poder de compra desse dinheiro vai ser o equivalente a 9.800 reais. É isso que significa perder para a inflação, ou seja, o preço das coisas estão subindo e o seu dinheiro não está acompanhando essa inflação. Então, o seu poder de compra acaba diminuindo. Por isso, você precisa retirar o seu dinheiro imediatamente da poupança e investir ele corretamente, como, por exemplo, no Tesouro Direto, que eu vou falar um pouquinho aqui daqui a pouquinho. Aqui, só para vocês terem uma ideia, é o histórico da poupança versus a inflação. Se você pegar ali os últimos 4 anos, de 2010 a 2014, você vai ver que a poupança rendeu menos de 1% acima da inflação. Isso é muito pouco dinheiro. E agora, em 2015, como eu mostrei para vocês, está 2% abaixo da inflação. Então, a poupança a gente tem que sair de lá imediatamente. E aqui eu vou comparar a poupança com o Tesouro Direto que eu comentei para vocês. Nos últimos 4 anos, como a gente viu, a poupança pagou a inflação mais 1% aproximadamente. E em 2015 está pagando abaixo da inflação 2%. Enquanto isso, o Tesouro Direto, nos últimos 4 anos, ele pagou inflação mais 5,5% em média. E esse ano tem título já pagando inflação mais 7,5% ao ano. Então veja só a enorme diferença que é você investir corretamente o seu dinheiro em um lugar totalmente seguro que é o Tesouro Direto. E agora, para vocês que ficaram até comigo até agora, eu vou dar o meu e-book gratuito, que eu chamo de 3 passos para o seu dinheiro da poupança render 5 vezes mais. E por que eu faço isso? Porque eu tenho uma missão. E a minha missão é tentar ajudar o máximo de pessoas a começar a investir corretamente o dinheiro de forma segura e com uma maior rentabilidade. Então, se você quer esse e-book gratuitamente, basta você acessar o link aqui, www.investirnotesouroddireto.com/download-ebook. Esse e-book vai ser enviado para o seu e-mail gratuitamente. Então vai lá e baixe esse e-book e leia ele na íntegra, que com certeza vai te ajudar muito, ok? E aqui ficam meus contatos, caso você tenha alguma dúvida, é só me procurar aí, pode ser no Facebook, no LinkedIn, em e-mail, ou seja, tá todos os meus contatos aí. Espero que esse vídeo tenha gostado, dá um curtir aqui do lado, compartilhe e muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.